Fala, meus irmãos da Web TV Amor Divino, no nosso mais um Prática Celeste, esse nosso programa semanal. E hoje nós iremos tratar de um baita tema, né, padre? Isso aí. Que tema? Lexio Fala pra mim. Divina. Lexio Divina. Iremos falar sobre a Lexio Divina. O que é Lexio Divina? Tá aí. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a Lexio Divina, respondendo a grande pergunta. Uma palavra em latim, uma não, duas, né? Duas palavras em latim para definir algo que é muito importante. É uma novidade na igreja, a Lexio Divina? Não, isso é uma prática muito antiga, né? Centenária, é claro que, né? E é claro que num determinado momento, né? Já no segundo milênio, ali, né? No início do segundo milênio, vão escrever algumas obras estruturando melhor, né? É o que a gente tem hoje, né? Que são o método tradicional, né? Que vem ali, já era usado na antiguidade, já com uma forma de certa, tanto de oração como também de comentário e exegese, né? Do texto sagrado, mas depois vai se estruturar mais, né? Vai se gerar um método, né? Para que aquelas pessoas pudessem tirar da palavra de Deus justamente um alimento sólido, né? Uhum. E é claro, quando a gente vê o termo Lexio Divina, significa leitura divina, né? Leitura divina porque a gente está em contato com a palavra de Deus, né? Então, a palavra divina, a revelação divina é que se dá em forma de palavras. E a gente contempla ela, lê ela, interpreta ela, né? E reza e conversa com ela. E isso faz com que a nossa vida ela vá dando passos, né, de intimidade cada vez maior, né? Então, a Lexio Divina é basicamente esse caminho, né, de diálogo com Deus, né? De intimidade com Deus a partir da palavra, né? Isso aí. Deus vai falar aos nossos corações a partir da Lexio Divina, pessoalmente, né? Vai falar diretamente sobre a minha vida, sobre Exatamente. a vida daquela pessoa que está ali experimentando a Lexio Divina. Isso. É um desafio muito apaixonante. Eu acho que eu pude me aproximar da palavra de Deus assim. Eu acho que a Lexio Divina me proporcionou um desejo de Deus muito maior, né? E também o desejo da santidade, porque você, por exemplo, eu chegava me perguntando ou perguntando para Deus em oração, né, sobre tomar tal decisão ou uma outra decisão, só que eu já inclinado a uma decisão, aí Deus em oração me mostrava que era para tomar a decisão mais difícil. Falei assim, o caminho que ele está me mostrando aqui em oração com a palavra de Deus. Isso, Iluminado pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a gente precisa ter essa consciência, né? É palavra viva, né? É palavra viva. A palavra de Deus não é um livro de história, né? É claro, tem histórias ali também, Sim. mas é uma palavra viva, né? Então, tudo ali, ou de forma indireta ou indireta, nos fala. Aí, é claro, né? Aí é a grande dificuldade, às vezes, das pessoas, né? Mas como que Deus me fala através da palavra, né? Eu sempre falo para as pessoas que ler a palavra de Deus, ler a Sagrada Escritura é como aprender uma nova língua, né? Quando a gente tá aprendendo uma nova língua, assim, às vezes a gente até sabe a palavra, mas a gente ainda não decorou o conceito dela, o significado dela. E o pior às vezes, né? Porque aquela palavra, dentro de um contexto, às vezes ela tem um outro significado, né? Assim, né? E a palavra de Deus é a mesma coisa, né? Então, assim, quanto mais você lê, mais você vai adquirindo vocabulário. E quanto mais vocabulário você vai adquirindo, mais você vai se tornando dócil a entender o que Deus quer falar para você, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. E realmente, a ler a Sagrada Escritura, no início, às vezes a gente tem muita dificuldade, né? É difícil. Porque a gente, não tô entendendo, e tem coisa que realmente é difícil de entender, né? E aí, assim, eu sempre falo assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Padre, mas tem algum livro que para entender melhor a Bíblia? Eu falo assim, a Bíblia se explica. Ela mesma. Leia e com o tempo você vai perceber que uma coisa tá ligando a outra, né? Eu acho uma coisa muito bonita que
até na Verbum Domini, teve um sino da palavra, acho que foi em... Foi quando aquilo? 2007 ou 2000? Acho que foi 2008, sino da palavra. E aí ali foi dito uma coisa muito bonita, né? Que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura inteira, ela é Cristo, né? E aí é interessante que assim, o Antigo Testamento é Cristo prefigurado, né? Assim, através de imagens. E o Novo Testamento é Cristo realizado, né? É mais ou menos aquilo que naquele hino bonito, né, que a gente canta na adoração, no tão sublime sacramento, né? Diz lá, né? Que o antigo deu ao novo seu lugar. Eu sempre assim, refletia sobre esse trechinho desse hino, né? E é interessante porque assim, não é que o antigo saiu para dar o seu lugar ao novo, né? Não, o antigo ele deu ao novo o seu próprio lugar, porque as prefigurações antigas apontam para alguém. Isso. E esse alguém é Cristo, né? Então o Novo Testamento ele mostra o cumprimento daquilo que foi dito. Então, assim, a gente consegue beber mais da Sagrada Escritura quando a gente começa a fazer esses links entre o Antigo e o Novo. E quando a gente aprende a fazer esse link, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente começa também a aprender a fazer o link entre a palavra e a nossa vida, né? E aí a gente começa a perceber, é quando Deus começa a nos falar. Exatamente. Através da palavra, né? O senhor falava aí das dificuldades, né, da leitura. Adivinha qual foi o primeiro livro da Bíblia que eu li? Deve ter sido o mesmo que eu li, Apocalipse. Apocalipse, né? Exatamente. Exatamente. Foi uma loucura, Paty. Uma loucura. Eu não entendi nada, mas eu sempre estava lá ansioso para ler, ó. Fantástico. Eu quero agora te desafiar. Coloca aí nos comentários qual foi o primeiro livro que você leu da Sagrada Escritura. Você foi tão louco quanto o padre e eu, porque é um livro que é... Esse você precisa de um intérprete do lado, porque tem muita imagem, muito símbolo. O que chama a atenção nele, né, é aquelas imagens. É que é misterioso, né? É misterioso, né? Aquilo que me chamou a atenção. Caramba, pô, isso aqui é sinistro, cara. Pois é. Foi o primeiro livro que eu li da Bíblia, foi o livro Apocalipse. Assim, que me fez, assim, ficar vidrado ali naquele negócio ali. Pô, cara, que maneiro isso aqui, gostar. Aí eu pegava, fazia anotação e tudo assim. E, cara, não entendia quase nada daquilo, né? Mas algumas coisas assim, eu falei, poxa, isso aqui é maneiro, pô, eu gostei disso aqui. Aí, assim, né? Aí depois eu falei, caramba, cara. Aí porque a pessoa fala assim, nunca comece pelo Apocalipse. E foi por onde eu comecei. Foi por onde eu comecei. Fez mal nenhum. Não tem problema nenhum, eu só não entendi nada. Não, eu achei legal, assim, que me deu mais desejo de entender, né? Isso. E aí, é claro, isso... Aquela curiosidade pra ir sabendo o desfecho daquela história, né? Dali que é relatado, né? A curiosidade me ajudou a ter uma certa perseverança na leitura, né? Fez motivação, Motivação, né? Exatamente, né? Então, eu não entendi muita coisa daquilo, mas, assim, algumas coisas ficaram, né? Assim, né? Ficaram gravadas, assim, né? Então, e depois, assim, aquela motivação foi sendo levada para os outros livros também, né? Isso foi legal. Mas é legal, porque, assim, foi uma fase, assim, que, de fato, a gente não tinha um conhecimento, mas a gente se abriu para aquela novidade, né? Eu acho que é o que todos precisam fazer, se abrir para a novidade da palavra de Deus. Exatamente. É como o senhor falou, é um novo idioma. No início, talvez vai ter dificuldade. Não falando só na leitura do Apocalipse, não, até outras mesmo, né? Sim. Sei lá, a gente vai fazer a Lexis Divina, vai começar por qual? Pelo antigo, pelo novo? Sei lá, eu sempre penso em dois momentos, assim, que você pode talvez escolher para fazer. Ou os Salmos, ou os Evangelhos. Uma dessas duas aí. Porque o Salmo em si já é uma oração, já te ajuda a rezar, a se encontrar com Deus. Exato. E o Evangelho, você ali vai beber da fonte que você tem que beber, que é o Cristo. Exatamente. Então, acho que é o caminho. Se tem que começar, começa por ali, Isso. por um desses dois.
Assim, uma coisa que é interessante, assim, né? Por isso, assim, eu sempre falo com as pessoas assim, valoriza a liturgia diária, né? Porque a Isso. liturgia, ela já vai nos conduzindo num Já é caminho, um né? itinerário, né? É um itinerário, exatamente. Então isso nos ajuda, né, também a captar alguma coisa ali, né? Porque como a liturgia ela tá vivendo algo em específico, Aham. então quando a gente lê um certo texto, pô, isso aqui a gente começa que uma coisa vai ajudando a outra, né? A esse entendimento melhor, né, da palavra de Deus também, né? Uma coisa também que vale muito a pena para ajudar a nossa prática de Lexio Divina, né, é a leitura. É um trechinho, são 2 parágrafos do Catecismo, que é o parágrafo 116 e o parágrafo 117, que fala sobre os tipos de interpretação da Sagrada Ótimo. Escritura, né? Que aí tem lá, né? É dividido em 2 e o segundo é em 3 partes, né? Que é o sentido literal e o sentido espiritual. Uhum. Então, o literal é o quê? É a história que tá ali, né? Uhum. Então, assim, basta entender a língua que você lê e entende o contexto, né? Se espera, né? Detalhe. É assim mesmo. Então, assim, é a história que tá ali, né? É. Captar aquilo que tá ali mais por cima, né? E depois o sentido espiritual, né? Que é dividido em 3, né? Que é o sentido alegórico, moral e anagógico, né? E até tem um dito antigo, né? Que diz lá que o alegórico é aquilo que se crê, né? Então, assim, por exemplo, eu, se eu tome um exemplo, naquela passagem lá que Pedro faz a profissão de fé, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, né? Assim, né? Pô, é o Messias, o Filho de Deus vivo. Alegoricamente, falando, usando esses termos, Messias, Filho de Deus, a gente nota o que ali? Que Pedro está querendo dizer que Jesus Cristo é um homem que deveria vir, o Messias, mas é Deus também, porque é Filho de Deus, né? Então ali na provisão de fé de Pedro há o quê? Já essa ideia de união das duas naturezas, humana e divina, né? Uhum. Então essas alegorias messiânicas e do Filho de Deus, esses símbolos manifestam aquilo que é a união das duas naturezas de Cristo, né? Então Sim. a partir disso a gente percebe ali, por exemplo, também, né, 5 pães e 2 peixes, né? O peixe, né, é um símbolo cristológico também, né? Então os 2 peixes representam que essas duas realidades, né? Uhum. Humano e divino, né? Uhum. Então existem esses símbolos dentro da própria Sagrada Escritura que nos ajudam, né, a entender melhor, né, ela, né? Mas só é claro, né? A gente precisa adquirir vocabulário para entender os símbolos, né? Claro. A alegoria. Depois a moral, que o sentido moral é aquilo que nós devemos fazer, né? Então o texto, você lê o texto, às vezes, por exemplo, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo que você quer me seguir, então você tem que fazer isso, isso e isso, né? É o sentido moral, né? Que tem a Claro. ver com a prática da nossa vida, né? E todo texto, como os desenhos antigos, né? Agora não tem mais isso, né? Mas os desenhos antigos tinha a moral da história, né? Exatamente. Então, assim, a moral é justamente isso. Ela nos mostra algo, uma atitude que nós precisamos ter, né? Às vezes, o que acontece é justamente isso. Nossa meditação da palavra, como você mesmo falava. A gente está meditando a palavra e às vezes a gente está angustiado porque a gente precisa tomar uma decisão, alguma coisa assim. E às vezes naquela oração ali, Deus nos dá a graça de o quê? De tocar esse sentido da Sagrada Escritura dentro daquele texto, né? Ou seja, o sentido moral, né? Pô, é isso que eu tenho que fazer, né? Deus está me chamando a decidir dessa forma, né? Então a gente vai ali aprofundando, né? E o sentido anagógico, né? Que tem a ver com como nós devemos caminhar, né? E é claro, como e para onde Pra caminhar, onde, né? né? Que é o reino dos céus, né? E como caminhar é o próprio Cristo, que é o caminho, né? Então nós vemos várias dessas formas, né, de interpretação que nos ajudam justamente a absorver da palavra a grande riqueza e o alimento que nós necessitamos para cada dia, né? Então, parágrafos 116 e 117 do Catecismo traz esses tipos de interpretação que nos ajuda bastante a fazer a nossa Lexio Divina também. Perfeito. Perfeito.
eu acho assim, que a gente poderia... Antes da gente entrar no método, a gente poderia tentar responder uma pergunta, padre. Por que fazer Lexio Divina? Por exemplo, eu acho que no mundo, assim, tão... o mundo hoje está um pouco secularizado, mas ainda tem muito misticismo. Muitas pessoas que, sei lá, que querem conhecer coisas de espiritualidade. Tem muitas coisas assim também. Que às vezes, por exemplo, quando vai sair de casa, quer consultar isso ou aquilo. Então, eu acho que um católico, ele precisa, antes de qualquer coisa, consultar a Deus, né? Falar da sua vida, do seu coração para Deus, né? Sim. Não ali preocupado como é que vai ser o seu futuro, mas depositar o seu coração em Deus e ter confiança no futuro, né? É por isso que assim, a gente precisa fazer um propósito, né, de meditar a palavra todo dia, né? Sim. Por isso que eu acho muito interessante quando a gente aproveita a liturgia diária, né? Que seja a primeira leitura ou o salmo mesmo, como você havia falado, ou então o evangelho ali, né? Aproveitar a liturgia diária, né? Por quê? Primeiro porque não é uma coisa que a gente escolhe. Certo. Né? É algo que nos é oferecido. É. Né? E às vezes nisso que nos é oferecido é onde Deus fala, né? Porque também assim tem gente que por conta desse espiritualismo, essas loucuras que a gente vê por aí, né? A pessoa assim, eu preciso de uma resposta. Aí vai lá, abre a palavra, né? Só que esquece que lá na tentação do deserto, o demônio, ele usa o Salmo 90 ainda para tentar Jesus, né? Exatamente. Porque ele conhece, né? Então assim, às vezes se você não tiver prudência, se você não tiver uma prática de meditação da palavra e abrir a palavra para Deus falar alguma coisa, o inimigo ele pode abrir para você. É claro, usar disso. E te fazer tomar uma atitude que não é a verdadeira. Não né? é a correta, exatamente. Ou até interpretar algum texto de forma equivocada, né? De forma errada. Em vez de pegar a mulher adúltera, pega a mulher e adultera. Exatamente. Já vi essa. É piada. Aí, acho que em Marte. Eu já vi isso acontecer. Já vi esse problema aí já. Essas são circunstâncias, né, que a gente precisa sempre ter cuidado, que o inimigo ele é astuto. E a tentação é o quê? Nada mais é do que uma distração. Ele gosta de nos distrair da meta. Por isso que os propósitos que a gente faz, né, de meditação, né, é importante. Né? Todo dia de manhã eu vou lá pegar... E é claro, se eu não consigo ficar 1 hora lendo a palavra para fazer uma boa meditação, não tem problema, né? A gente precisa dar aquilo que a gente aguenta, né? Claro. Então, que seja 5 minutos. Começa com ou 5, 10 né? minutos. Pouco. Começa pra com Deus, pouco, o que exatamente. importa é a qualidade, né? E é isso que é importante, né? A gente prezar pela qualidade da nossa relação com Deus. Né? Exato. Eu acho também que, por exemplo, a pessoa pode começar ali com seus 5 minutos, iniciar, desenvolver, terminar a Lexio Divina. E durante o dia, talvez, retomar aquilo ali, né? Sim. Voltar. Porque isso que é isso antes que é a beleza de dormir, essa que é a beleza da Lexio Divina diária, né? Porque por isso que a igreja nos ensina e nos motiva a fazer ela pela manhã. Porque quando a gente acorda, a gente vai lá, lê a palavra, faz a nossa Lexio Divina ali, né? Eu sempre recomendo, assim, né, que a pessoa... Às vezes tem um lugarzinho, né, onde até também, assim, que ela possa ter um bloquinho, um caderninho que ela... Caderno espiritual, né? vai lá e, achou uma coisa interessante. Anota lá o que você achou interessante. Assim, um versículo, você teve um entendimento daquele versículo, anota o que você entendeu daquele versículo e vai anotando, fazendo... E aí, é claro, a partir daquilo que você que tá te chamando a atenção, porque o que nos faz ser atraído por alguma coisa na palavra? O que nos faz ser atraído por ela é basicamente 3 coisas. É o que a gente está vivendo, o que o mundo em torno de nós está vivendo e o que o nosso coração anseia. Essas 3 coisas é que por isso que tem dia que a gente está de um jeito, tem dia que a gente está do outro. Então, todas essas variantes, elas vão influenciar na nossa forma de apreender aquilo que realmente é a resposta pro que a gente está vivendo, né? Então, assim, é o que o nosso coração anseia,
o que nós estamos vivendo, né, ali, né, ou alegrias e tristezas, ou angústias e sei lá, né, e o que o mundo está vivendo, né? Tudo isso influencia, né? E é legal também essa questão de anotar, porque às vezes a gente pode cair numa tentação de pensar assim, poxa, mas eu vou ler, às vezes é o mesmo trecho, vou pegar lá a liturgia, às vezes é o mesmo texto que eu li, sei lá, tantos meses atrás. Sim. Beleza. Mas quando você anota, você percebe que aquilo que Deus falou naquele momento, é diferente. Hoje, tá falando totalmente diferente. É justamente por isso, porque existe um anseio. Existe uma circunstância que a gente está vivendo. Isso. E existe um outro contexto macro que está em torno de nós, que está nos influenciando. Mas também existe uma outra coisa. A palavra. A palavra, como o senhor já introduziu, ela é viva. Deus vai agir naquilo que ele precisa agir. Tá certo? Aí eu acho que cada momento, até por abertura nossa também, não só por conta das circunstâncias, mas até por nossa abertura, nossas permissões que nós vamos dar para Deus, né? E isso é legal a gente falar também, porque nós temos esse poder. Deus não vai nos violentar, né? Nós temos o poder de dar as permissões para Deus. É sempre o bater a porta. Eis que estou à porta e bato. Exato. Aí ele vai mostrar. E aí a gente vai se aproximar cada vez mais dele. Essa é a beleza da liberdade, né? Que Deus nos dá, né? Então ele nunca nos obriga a nada, né? Se a gente olhar no Evangelho, Jesus ele não obriga a ninguém a nada. Mas ele só dá uma condição, ó, se você quer seguir esse caminho, se você quer isso aqui, então esse é o caminho, né? Então, assim, é aquilo. Jesus ele sempre nos coloca diante de dois caminhos. Como lá Deus no Êxodo faz isso com o povo, né? Nos coloca diante de dois caminhos, da vida e da morte, né? Da alegria e da tristeza, né? E é assim, Jesus ele sempre faz assim. Então ele nos mostra um caminho, que é justamente isso, para que a gente possa ter uma atitude de liberdade, né? É como na meditação da palavra, a gente está lá lendo, meditando, e aí Deus ele vai nos mostrar alguma coisa. E isso que ele nos mostra é aquilo que deve motivar a nossa liberdade no sentido de escolha mesmo. Não, eu quero fazer isso. Não, eu percebo que não é isso que é hoje que é o adequado para minha vida. E a gente vai sempre ali, né, escutando. E, é claro, sempre tendo que corresponder, né? Porque Deus mostra, né? Claro. E a gente precisa dar o nosso passo também de adesão, né? Então, isso que é bonito, assim, dentro da meditação da Sagrada Escritura, é isso, né? Porque Deus, ele não nos obriga a nada, mas ele nos mostra. Exatamente. Nos indica o caminho. Vai nos dando moções. Né? Mas se a gente não corresponder... Não adianta. Não adianta. Funciona, né? Mas... a gente é livre. Então, Deus vai nos dar oportunidades e cabe cada um corresponder. Ou não. A palavra é viva e eficaz. Mas existe uma coisa que às vezes, mais forte do que Deus em nós, que é a nossa própria vontade. Né? Exato. Se a gente não deixa ele entrar, ele não entra. Não entra. Bom, então vamos falar então do método, né, da Lexio Divina, mas eu acho que antes do método, antes dos 4 passos da Lexio Divina, uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente entrar num espírito de oração, né? Fazer uma oração. Eu sempre peço que o Divino Espírito Santo possa iluminar, para que eu possa ouvir, ao ler a palavra de Deus, saber o que Deus quer para minha vida. Sim. Fazer uma abertura ali da minha vida, para que ele possa agir do jeito que ele quer. Exatamente. E me surpreender. Não é isso? É um pouco daquilo que a gente, na própria oração do Espírito Santo, né? A gente pede lá, né? Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, né? E é isso que a gente precisa ali, né? Apreciar de forma reta. Exatamente. Que é a dificuldade. É simples dizer, mas é difícil. Do auxílio do Espírito Santo. Exatamente. E além do Espírito Santo, então, essa abertura de coração, essa abertura interior. E aí, então, eu começo fazendo a Lexio Divina.
O primeiro passo da Alex Divina. Bom, vamos falar dos 4 passos, depois a gente trabalha cada um individualmente. São 4 passos, né, Alex Divina? O primeiro passo é como é Lexio, né? Então é leitura. Né? O segundo passo é a meditação. Terceiro passo, a oração. E o último passo, a contemplação. Vai acontecer, por exemplo, se você pegar alguns livros ou até outros autores que vão apresentar o 5º passo, que é a ação. Ou às vezes outros nomes também vão ser apresentados. Mas, na verdade, assim, a contemplação, a meu ver, engloba o 5º passo também. Porque a contemplação, ela, na verdade, assim, é quando você vê algo e, assim, com clareza, você assim, não, é isso aqui que eu tenho que fazer. Isso. Que é na contemplação que Sim, a gente percebe exatamente. Isso, né? Você traz para a vida. Exatamente. Aí, é claro, quando você sai da meditação da sua Lexio Divina, você sai dali com um propósito. E claro. o propósito, ele sai da contemplação. Da contemplação, exatamente. Aí, é claro, aí depois tem que ter a nossa atitude de agir, né? A contemplação em si seria um transbordar, né? Seria o transbordar daquilo que eu rezei, daquilo que eu fiz em oração, eu transbordo na minha vida. Isso, é o tocar o mistério de Deus e o nosso mistério também. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, a leitura. A leitura, né? Eu sempre recomendo às pessoas, assim, nunca leia uma vez só, né? Leia pelo menos 2 vezes o texto, né? Leia 2 vezes. Se puder ler uma terceira, leia uma terceira vez. Assim, né? Com calma. Faça esse exercício. Por quê? Porque a primeira vez que a gente lê, em geral, a gente passa também ali o olho e não cria muitas memórias. A segunda, a gente já vai percebendo algumas coisas que, primeiramente, a gente só leu. E na terceira é quando a gente já começa a ler com uma certa atenção de captar algo ali. Porque aí, na leitura, se dá o quê? Se dá uma atração, né? Ou seja, na leitura, alguma coisa no texto vai te atrair, né? É o quê? É aquilo que Jesus... A palavra é Cristo, né? Certo. Então, assim, Jesus, ele diz lá no Evangelho de São João, né? Ninguém vem a mim se o Pai não atrair, né? Então, é nesse momento ali que o Pai, através do Espírito, nos atrai a Cristo, no mistério de Cristo. Que é aquilo ali, que às vezes é aquele mistério relacionado a alguma coisa que a gente está vivendo, né? Ou então a gente está ansiando, alguma coisa assim. Então, nesse primeiro passo, o importante é se perceber atraído por alguma coisa ali, né? Dentro do texto, né? E é uma leitura que não é, por exemplo, igual que eu leio um site ou um jornal, não é? É uma leitura em espírito de oração. Isso aí. Buscando a Deus, né? Buscando a Deus na leitura. Exato. Esse que está o desafio. Então, eu sempre gosto de dizer também que é preciso entender o texto que eu li. Eu faço a primeira leitura, compreendi? Beleza. Faço novamente a leitura para ter uma compreensão maior. Sim. E aí, mas entenda, não é só uma compreensão literal, né? Só do texto em si, mas de querer eu sempre imagino uma pessoa que está escavando em busca de ouro, por exemplo. E é assim, eu acredito que na palavra de Deus também é mais ou menos isso, né? Eu tô ali escavando, lendo cada palavra, estou buscando o ouro, a beleza que tá por trás ali. É por isso que eu falava dessa coisa o texto, ele... Existe alguma coisa ali que nos atrai. É igual quem tá garimpando, né? Isso. Tá lá, de repente ele, bateu num negócio, aí de repente veio um tipo de coisa que, parece que aqui tem. O que ele vai fazer? Se ele percebe que ali tem alguma coisa, ou seja, alguma coisa atraiu a atenção, ele, né? Então ele vai começar a cavar ali, puxar ali, né? Garimpar ali. Assim também, né? É a palavra, né? Então, assim, às vezes, é claro, depende muito de várias circunstâncias e daquilo que nos atrai. Às vezes o que nos vai atrair é a própria história, né?
ali que às vezes já literalmente já traz um ensinamento, ou Sim. traz alguma coisa que a gente está vivendo. Mas às vezes vai ser um versículo, às vezes vai ser uma coisa lá no finalzinho, Uhum. que- Uma palavra. uma palavra, e assim, e às vezes vai ser alguma coisa, mas é por isso que a gente tem que estar sempre aberto, né, nessa abertura ao espírito, né, para que a gente possa se perceber atraído por alguma coisa, né? Uhum. Porque o que realmente nos atrai, é claro, é Cristo, mas num mistério que tem a ver com a nossa própria vida, né? A gente está vivendo aquele momento. E aí, é claro, ele está ali para corresponder e responder às nossas questões. Exato. Então, mas é mais ou menos isso que você falou aí, né? Compreendi, assim, né? Não, compreender é o quê? É lançar atenção sobre alguma coisa, né? Então, não, eu consegui compreender porque fala sobre isso, isso e isso. Então a gente. Mas existe sempre isso aí, né? Compreendi isso aqui me atraiu. Por quê? Sim. Me atraiu porque tem alguma coisa aí. Então, por que me atraiu? Então aí é aquilo, né? A gente vai passando pro próximo passo, né? Digamos assim, né? Depois de ter percebido essa atração, né? Isso. Próximo passo, então, após a leitura, a meditação. A meditação. E quando eu sempre penso na meditação, eu sempre começo com uma pergunta, né? O que Deus quer falar para mim? Uhum. Na meditação ali, eu sempre parto dessa premissa. Sim. O que Deus está querendo falar? Então, o anseio na meditação, no meu coração, é ouvir a Deus a partir daquela palavra. Então, e beber daquilo que Deus quer dizer. Exatamente. Não é isso? Mas é justamente isso aí, né? A meditação, ela... É claro, a meditação já é esse esforço da nossa parte, né? De, assim, tentar entender mais profundamente aquilo que nos chamou a atenção, né? Uhum. Então, é claro, é por isso que as perguntas, elas são importantes, né? O que o texto diz? O que Deus está querendo me dizer? De repente, meu coração está ansiando, né? Hoje. O que eu estou vivendo hoje, né? E o que esse texto, aquilo que me atraiu no texto, tá falando comigo diante dessa circunstância que eu estou vivendo. Todos esses questionamentos, eles são importantes porque eles nos forçam a refletir sobre o texto sagrado, né? Sim. Aí, é claro, aí é o momento da meditação que a gente vai lá, né, com um caderninho, um bloquinho, a gente vai lá anotando alguma coisa e outra, pô, percebi isso aqui, percebo que Deus está me falando isso, isso daqui, sei lá, nunca tinha me tocado nesse versículo aqui, mas hoje eu entendi isso aqui dessa forma, assim, a gente vai lá anota, né? Vai anotando e tudo, né? E isso é bom, porque quando a gente escreve, a gente está colocando atenção. Quando a gente coloca atenção em algo, a gente está fechando as brechas das distrações. Sim. E aí, e ainda mais, quando a gente está escrevendo, a nossa tendência de refletir enquanto a gente escreve é muito grande. É muito maior, né? Exatamente. E isso nos ajuda mais ainda a fixar certas coisas. Né? Exato. E a entender, né? É claro que aí o Espírito Santo, ele age. Porque a gente já se colocou no ambiente dele, né? À disposição. À disposição. Né? Mas eu acho importante isso também, essa questão de escrever, de ter esse caderninho espiritual. Sim. Fazer esse exercício ali de desenvolver aquilo, de novamente pensar, racionalizar, ter esse esforço. Isso é muito importante. Até para depois você voltar um pouquinho ali. Né? Legal, assim, naquela leitura. Eu acho interessante porque assim, eu geralmente, quando eu escrevo alguma coisa assim, eu não costumo voltar assim, eu deixo bastante tempo e depois eu volto no que eu escrevi, né? E é interessante que às vezes a gente tem alguns insights legais, assim, Muitos, né? Já. E às vezes a gente escreve ali algumas coisas assim, e depois, depois não sei quantos anos, a gente volta pra ler aquilo ali e fala, caramba, pô, foi eu mesmo que escrevi. Nem acredito que fui eu, né? Nem acredito que foi. Também já passei por isso. Mas é bonito, assim, legal. Né? Porque você vê assim que, pô, esse é o reconhecimento. Não fui eu. Exatamente, assim, não fui eu. Assim, é uma obra de Deus, né? A letra é minha, mas
Não fui eu. E não tem nada de negócio de psicografado, não é isso não, tá? Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Então, ó, primeira coisa, então, leitura. Sim. Leio, compreendo, busco ali já entender o que Deus já está apontando pro meu coração. Isso. Segunda coisa, meditação. Uhum. Na meditação, então, eu tento ouvir o que Deus quer falar para mim. Perceber-se atraído por alguma coisa ali. Isso. E aí, se percebeu atraído, aí você se detém sobre aquilo que te atraiu. Isso. Não precisa ser a totalidade do texto, Não. e às vezes não vai ser. Às vezes vai ser o significado do texto, às vezes vai ser uma frase, às vezes vai ser um versículo, uma palavra. Isso. Então, assim, Deus vai agir de muitas maneiras. Esteja aberto para isso também, para o novo, né? É uma coisa que eu sempre falo, recomendo também às pessoas, né, na meditação. A gente precisa ter curiosidade também, né? Às vezes a gente olha... Hoje a gente tem uma facilidade, o telefone na mão, assim, a gente vai lá, faz uma pesquisa rapidinho e já encontra alguma coisa, né? Eu sempre falo com as pessoas assim, né? Tem um nome de alguém, um nome de cidade, de alguma coisa. Procura saber o significado daquilo. Qual o significado? Porque geralmente, sei lá, uma palavra, né? Eu sempre falo... a palavra Betânia, né? Betânia é uma palavra hebraica que significa, se eu não me engano, é casa da pobreza, né? Assim, literalmente falando, seria casa da pobreza. E é interessante que é um nome que aparece ali, que não aparece a tradução daquele nome, mas aparece o nome em si. Mas assim, era um lugar que Jesus frequentava, né? Bastante. Muito, né? Que era a casa de Lázaro, Maria, né? Marta, né? Que é o evangelho que a gente leu lá, né, no domingo passado, né? E é interessante isso porque não é à toa que Jesus ia naquele lugar, né? Uhum. Então, assim, provavelmente, era um lugar simples, mas, assim, mais do que simplicidade ou pobreza material, né? Era a pobreza, porque a pobreza na Sagrada Escritura não é miséria. Miséria é falta de coisas, né? A pobreza na Sagrada Escritura é o foco no essencial, né? É a gente não ter supérfluos, que nos distrai. A pobreza é justamente isso, é viver do necessário. Uhum. Então isso é bonito, né? Que você vê que Jesus, ele... E aí na ressurreição, nos textos da ressurreição, diz que Jesus, ele foi num lugar perto de Betânia. Por que eu não falo aonde ele foi? Mas era um lugar perto de Betânia. Assim, né? E lá ele foi aos céus, né? Entendeu? Aos céus. Então, assim, não é à toa que o evangelista, ele escolheu... Assim, ele poderia ter falado, né, ele foi em tal lugar lá, né? O nome da cidade que ele foi. Mas o evangelista, ele escolhe dizer que ele foi perto de Betânia. A referência é Betânia. Exatamente. Para quê? É claro, existe um sentido por causa do nome, do significado daquele nome. Né? Claro. Então é sempre assim, o nome de cidade, esse símbolo de 5 pães e 2 peixes. Isso tem um significado, não é à toa que tá ali, né? As 9 bem-aventuranças, ou então os 9 frutos do Espírito em São Paulo, né? Que a gente vê lá. Então tem várias coisinhas assim que a gente vê. Jesus quando fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Esse termo eu sou é o nome de Deus. É o nome de Deus, né? Remete a Moisés, a sarça ardente. Exato. Então, eu sou. É o nome que Deus revela. Ser acima de tudo. Então, assim, não é à toa que Jesus, ele fala, eu sou, né? Se lembra, a gente vai ler isso na outra semana, na Sexta-feira Santa, e quando perguntam ele, pergunta quem ele é, quando Jesus Cristo, assim, as perguntas, né, quem é Jesus de Nazaré, Jesus ali, ele responde justamente isso, né? Eu sou, né? Só que na nossa tradução vem ao contrário, sou eu, né? Mas é a mesma coisa, né? É esse termo que remete, sei o quê. E aí diz que quando Jesus diz eu sou, ou sou eu, eles caem por terra, né? Por quê? Porque isso representa o que? O nome de Deus, né? Que é poderoso, né? Digamos assim, né? Então, eu sempre recomendo que você tenha uma curiosidade.
de perceber alguma coisa no texto, pesquisa, vai lá, bota lá e tenta pesquisar. Qual o significado desse nome aqui? Isso aqui. Essa cidade aqui. Assim, ou então esse simbolismo desses elementos, né? Do pão, do peixe, o bom pastor. Por que Jesus Cristo fala que é o bom pastor, né? Então, assim, tenha curiosidade, porque isso nos ajuda a entender melhor o texto sagrado. Né? Exatamente. Bom, após então a meditação, entramos então na oração. Eu acho legal porque na Lexio Divina, diferente de outros modelos de oração, por exemplo, se a gente vai fazer uma oração individual, a gente sai falando, pedindo coisas. Na Lexio Divina é o terceiro passo, a oração. Ué, mas eu não já estou em oração? Sim, eu já estou em oração. Mas somente agora eu vou falar algo com Deus. Até então eu ouvia Deus. Sim. Estou escutando aquilo que Deus quer falar, né? Por meio da leitura, por meio da meditação. E agora na oração, aquilo que Deus me tocou, me mostrou, eu vou falar com Ele. Isso. Perguntar a Ele, mas Senhor, isso aqui como eu aplico isso na minha vida, né? Eu acho interessante aquilo que a gente encontra no Deuteronômio, né? É o mandamento do amor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, né? Mas só que antes disso tá assim, ouve Israel. Ouve Israel. Ou seja, os 2 primeiros passos é a escuta, né? A escuta. Que é a leitura, a meditação, né? Aí depois sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a sua força. Aí a oração que você vai falar, você vai dialogar, né? Você vai inclinar o seu coração agora a Deus, né? De Deus, né? Justamente para quê? Para que ele possa te dar um entendimento na sua alma e possa fortalecer a sua vontade, ou a força, ou o coração, alma e força, possa fortalecer a sua vontade para praticar aquilo que, né, que é o outro passo, né? Sim. Mas a oração é justamente isso, né? A gente ali, né, dialogar com Deus, né? Sobre aquilo que a gente tocou ali, né? Mas e se eu não conseguir entender nada? Leva isso para sua oração, Senhor. Não fala com nada. Deus, exatamente. Assim, eu não estou conseguindo entender isso aqui. Me dá as luzes necessárias, né? Ou então que não seja para agora, mas em algum momento me dá um entendimento disso, né? Porque às vezes as pessoas elas também ficam preocupadas, não, eu tenho que passar um passo atrás do outro. Às vezes, assim, é claro, é bom a gente aprender um método, porque a gente sabe qual os passos que a gente precisa dar. Sim. Mas às vezes, assim, pode ser que a gente, num dia, a gente dedique mais tempo em um ponto desse do que em outro, né? Claro. Às vezes a gente vai... Vai até meditação, se bobear. Às vezes a gente vai fazer, sei lá, fazer um propósito, 20 minutos para fazer uma Lexio Divina, né? Às vezes a gente vai bater os 20 minutos, porque às vezes a gente vai ter que trabalhar, fazer alguma outra coisa, e a gente não concluiu. Assim, às vezes nem ficou na meditação ainda, nem rezou e nada. Não tem problema. Se você precisa sair, então, assim, faça uma breve oração e esse... Por quê? Porque você se deteve em algum momento ou em algum lugar que era necessário, né? Sim. Por quê? Porque é Deus que está agindo ali também. Claro. E às vezes a sua meditação ela vai ser durante o dia inteiro. Exatamente. Né? Esteja pronto, né, para ouvir a Deus durante o dia. E às vezes aquilo que você não entendeu lá no início do dia vai ser aquilo que lá no final, no meio ou no final do dia vai acontecer alguma coisa. Deus vai iluminar. E às vezes, por isso que eu sempre falo assim, se não conseguiu pegar nada, assim, pelo menos anota um versículo. Anota, porque quando você anota, você fixa aquilo. E às vezes lá no meio do dia, Deus vai permitir que aconteça alguma coisa, e às vezes vai ser aquele versículo que vai iluminar aquilo que precisa ser feito, né? Mas para isso é necessário a gente estar atento também, né, Padre? Isso aí. Porque às vezes é como se eu falava das distrações. De fato, nossa realidade é muito distraída, né? Sim. Temos muitas coisas que nos distraem. O ser humano é um ser disperso. Né? E às vezes, assim, até a nossa dispersão, nossa distração, leva isso também para a oração.
Sim. Tá certo? Ah, eu tô aqui rezando, de repente eu tô lembrando de coisas do trabalho. Traz aquilo pra Isso. oração. É, Transforma aquilo em oração. Traz pra aquele momento, né? sim. Ou seja, tudo aquilo que seria a fuga daquele momento de oração, transforma em oração. Exatamente. Que aí você vai exercitando também o seu interior, né? Pra ter uma constância ali na vida de Isso. oração. Porque, assim, às vezes Deus permite, né, que até o inimigo, eu sempre falo isso, assim, demônio não serve a Deus, mas Deus se serve até do demônio para edificar as almas, né? Uhum. Então, assim, às vezes Deus permite uma tentação para que você leve aquilo para sua oração e você possa ali, a partir daquilo ali, ou conversar com Deus sobre a sua fraqueza, sobre ou uma circunstância ou algo que você precisa romper, que não está conseguindo, você traga aquilo ali, né? E aí você vai, aquilo ali vai se tornar o fruto, né? Da sua Lexio, né, também. Exatamente. Bom, e por último, após a oração, nós temos a contemplação. A contemplação, já tinha até sinalizado, né? Basicamente é quando a gente transborda aquilo em nossa vida, aquilo que nós rezamos, aquilo que foi até esse momento, né? Aquilo que foi a leitura, a meditação e a oração. É o transbordar. E para isso a gente sempre cria um propósito, né? Para que a gente possa viver aquele propósito. Isso que eu acho legal da Lexio Divina, porque a Lexio Divina vai gerar intimidade, que aí já entra já no próximo ponto que a gente vai desenvolver daqui a pouco, é a questão dos frutos, né? Vai gerar intimidade e conversão. Não é isso? Exatamente. Mas vamos falar sobre contemplação primeiro. Porque a contemplação é justamente se a gente perceber algo que Deus está falando, que falou com a gente, né? E a gente realmente, a partir daquela contemplação, ou seja, a gente viu alguma coisa e a gente precisa corresponder àquilo que a gente viu, no caso, né? O que a gente contemplou. E aí, naturalmente, essa contemplação ela nos chama a uma atitude concreta, né? E aí, é claro, a contemplação ali é justamente isso. Ó. Percebi isso aqui. E agora? O que eu tenho que fazer para corresponder isso aqui que eu percebi? Que Deus me deu a graça de perceber. Aí a gente precisa sair dali com propósitos concretos, né? Senão a gente perde o fruto da nossa Lexio Divina, né? Então, o propósito concreto, ele vem justamente daí, né? De quando a gente vê e age segundo aquilo que a gente contemplou, né? Então, esse é o último passo, que não é menos importante, mas é aquilo que vai fazer com que a nossa vida ela sempre esteja em movimento, em dinâmica, né? De conversão, né? De mudança, de aprimoramento, né? De transformação. Né? Apontando sempre a Deus, né? Que são sempre os propósitos, né? Que a gente vai colocando, né? É o que a gente colhe, né? Digamos assim, desse jardim, né, de Deus, né? Que é a Lexio Divina. Exatamente. E além disso tudo, assim, dessa técnica da Lexio Divina, a Lexio Divina em si, então, tem alguns frutos, né? Algumas coisas, então, que vão realçar, mudar a nossa alma, né? Sim. Tava falando aqui, então, da questão da intimidade, né? A Lexio Divina vai te dar intimidade com a palavra de Deus e automaticamente com o próprio Deus. Sim. É isso? É legal porque, assim, poxa, às vezes eu tô lá pregando, aí você fala algo, aí te vem aquela palavra. E vem a palavra e às vezes você tá tão íntimo por conta da Lexio Divina que você até se recorda onde você leu. Entende? É legal a questão da Lexio Divina por conta disso. Isso. Você vai conseguir lembrar aonde aquela palavra está. Porque o contato, né, com a palavra de Deus diária, assim, né? E é claro, meditando ela, né? Assim, né? Gerando essas memórias, né, no nosso interior também, né, na nossa mente, vai realmente nos ajudando muito assim, né, a estar. Tem uma palavra assim, né, que Jesus Cristo fala, né?
quando estiveres diante de governadores, magistrados e tudo mais, não se preocupe em preparar sua defesa, né? Sim, É justamente o quê? Mas é aquilo, né? A graça, ela supõe a natureza, né? claro. Então, na medida que a gente vai lendo, aprofundando, meditando, Tendo a constância. gente vai se tornando dócil, né? Às vezes, como você falou, dá o exemplo da pregação, né? Às vezes, naquele momento da pregação ali, pô, e aí você tá falando, de repente Deus ele tá conduzindo para uma outra direção. Uhum. E aí, a partir daquela direção, como você tá dócil, você é conhecedor da palavra de Deus, Deus, às vezes, para aquela direção, ele te dá uma inspiração de uma palavra e você vai ali e fala, entendeu? Isso acontece muito. Eu É. lembro que, assim, por exemplo, na homilia, né, quando às vezes, geralmente, no fim de semana, a minha homilia da primeira missa já é bem diferente Da a última. da última, né? Assim, né? Porque a gente estuda, a gente pensa, pô, não. Tá, mas aí quando você chega lá, dentro do ritual sagrado, é diferente. Por exemplo, às vezes já aconteceu, já acontece várias vezes. Às vezes eu ler o texto em casa, que geralmente eu leio várias vezes, às vezes quando posso escuto também. E aí, às vezes, enquanto eu tava proclamando o evangelho, ó, eu fiz a mesma coisa isso em casa, né? Mas só que dentro da missa é diferente. Porque dentro da missa você tá dentro do mistério, né? Então, enquanto tava proclamando o evangelho, eu falei assim, cara, não tinha percebido isso aqui. Assim, Deus, ó, te alerta, te atrai, né? E é o passo da meditação da palavra, né? E aí eu falei assim, cara, mas. E aí, às vezes, a gente tá lendo ali, proclamando, e falei assim, mas como que eu vou ligar isso aqui com. E às vezes, quando acaba, a gente vem um insight assim, você, cara, Deus é muito bom, né? Aí vai lá e já te diz, ó, isso aqui tem a ver com isso aqui. E aí você Exatamente. vai. Por quê? Porque é essa intimidade, né? É. Com a palavra, a intimidade com. A confiança nele, né? É. Eu sempre falo também que um dos frutos da meditação da palavra é também a docilidade interior de ser dócil a essa moção, né, de Deus, né? Esperar dele, né? As Que vem da respostas, né? palavra, que vem também no cotidiano. Às vezes você não tá com a Bíblia na mão, mas às vezes acontece alguma coisa e vem aquele versículo assim, ó. Isso é meditação da palavra, né? Assim, né? Vem aquele versículo e te dá a resposta. Às vezes vem. Já aconteceu várias vezes, né? Às vezes alguém vem pra te pedir o conselho e você fica assim, né? Às vezes é um problemão assim, né? É. Aí, pô, tá escutando ali, aí de repente a pessoa vai lá e para. Você fala alguma coisa, né? Aí você, caramba, daqui a pouco brota um negócio assim. É. Às vezes você. Sem contar aquelas vezes que você, às vezes você fala, parece que no final você vai ser, cara, eu não falei nada com nada. Mas assim, mas a pessoa ela Bebeu, bebeu alguma coisa, Deus, né? é Aí claro. você vai lá, né, fala uma passagem aqui com ela, e aí assim você vê que como que a palavra de Deus ela é eficaz, né? É. É aquilo que a gente falava anteriormente, né? A nossa vida precisa ser uma palavra. Então assim, por mais que a gente quando vai, às vezes a gente pode não citar texto sagrado, mas se a nossa vida tá Iluminada pela palavra de Deus. iluminada pela palavra, o nosso testemunho, a nossa presença, Deus em nós transborda para a vida do nosso irmão, né? E Exatamente. aí ele é tocado, né? Às vezes a gente não falou palavra nenhuma, mas só do que a gente está falando ali, às vezes vai fazer com que ele lembre um versículo. Ó, é obra de Deus, né? Exato. E aí, isso é meditação da palavra, é lexo divina, né? É. Porque é diálogo divino, né? É Uhum. diálogo sagrado, né? Bonito demais, né? Exato. Uma outra coisa também, né, que a própria conversão, né, que vai gerar. Isso. Os propósitos diários que a gente vai fazendo, né? A gente vai Exatamente. se aproximando cada vez mais da luz de Deus, né? Eu sempre falo que a Sagrada Escritura é o manual de instruções do ser humano, né? É. Então, assim, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente sente o desejo de conversão. Por quê? Porque a gente vê ali realmente assim, a miséria do homem, o amor de Deus que quer resgatar o homem, que Sim. quer trazer ele de volta, né? Que dá os dons necessários para que ele possa corresponder, perseverar, né? É bonito demais também. Então, a gente tem que ver a palavra de Deus como um manual de instruções, né, da nossa vida, né?
acreditar nisso também. Isso. Exatamente, padre. Então, padre, a questão da Lexio Divina, eu acho que é uma das grandes orações da igreja, né? Uma dos grandes motivações que a igreja traz para nós, possibilita para todos os fiéis, né? Para que a gente possa realizar, viver com toda a sabedoria. Beber dessa fonte, né? Nós temos muitas outras orações que a igreja propõe, mas uma das mais belas, na minha opinião, é a Lexio Divina. Eu gosto também muito do Santo Rosário, do Terço, mas a Lexio Divina é algo que me toca de uma forma de me aproximar de Cristo de uma forma grandiosa. Eu proponho assim, que todos nós possamos viver isso, né? Que você possa viver. Coloca também nos comentários aí se você já faz a Lexio Divina, se você já conhece a Lexio Divina. Isso porque a gente trouxe um método da Lexio Divina, né? Exato. Quem sabe mais pra frente, né? Se você conhece algum outro método, coloca aí nos comentários também, né? Se tiver alguma pergunta sobre outros métodos também, coloca aí que quem sabe a gente faz um outro podcast falando sobre alguns outros métodos de Lexio Divina. Porque é importante na nossa vida a gente experimentar vários métodos, né? Porque conhecer, né? Porque às vezes a gente se adequa a um ou não se adequa e a gente vai... Até que a gente chega a opa, isso aqui tem mais a ver comigo. E a gente vai lá e a gente sabe que aquele ali é o instrumento que Deus quer usar na nossa vida, né? Exatamente. Então, esse foi o episódio de hoje. Falamos sobre Lexio Divina. E eu queria pedir a você que possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para muitas outras pessoas e, principalmente, siga o nosso canal. Esse canal maravilhoso que é da nossa diocese, e também siga os nossos canais pessoais. Busque o Padre Rafael Augusto no YouTube e também o Lexio Divina, também o canal Na Leitura. Entre lá, siga os nossos vídeos, assista a todos, deixe o seu like nos nossos vídeos e sempre divulgue. Eu acho muito importante a gente tá junto, né, nessa caminhada. E deixe comentário com ideias também de outros temas, porque pra gente isso é muito importante, né? Tá interagindo, né? Qualquer dia a gente vai fazer lives, né, também, né? Isso. A gente tá com esse planejamento aí de logo fazer lives. Isso. Pra ter mais interação, mais... Exatamente. A gente vai... Fica de olho que a gente vai divulgar. Isso. Tá bom? Fazer um live action. Nossa, mãe do céu, hein? Você nem fala isso. Tá certo, padre? Isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.